Recentemente saiu, a nova versão, o update do Big Sur, a 11.5. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo quero mostrar para vocês como que a gente pode ter um método para garantir que essas atualizações funcionem. Não somente a atualização para o 11.5, assim como qualquer atualização que a gente queira fazer dentro do macOS ou alguma alteração aí que seja um pouco mais diferenciada ou uma coisa mais intrusiva, a gente queira garantir que vai funcionar e não perder os arquivos ou comprometer o uso da nossa máquina. Então nesse vídeo eu proponho para vocês ali o pulo do gato para fazer essa alteração. Ela não é difícil nem nada, vocês vão precisar de um pendrive externo ou até mesmo de um HD SSD externo aí para facilitar e agilizar o processo, mas vamos lá pro vídeo ali que eu vou mostrar na prática. Bom, então bora lá. Considerando que vocês já têm o Hackintosh funcionando, eu vou só mostrar aqui a minha EFI. Então eu já tenho a EFI que está rodando dentro do mesmo HD, onde está instalado o Hackintosh. Não tem muito segredo aí. É uma EFI do OpenCore. E agora o que a gente precisa fazer então para garantir que quando sai uma atualização, seja de uma atualização aí do Big Sur, ou até mesmo se você estiver utilizando já o Monterey, coisa assim, ou até se você tiver uma versão mais antiga, tipo um Catalina aí 10.15 e tiver saído uma versão nova para ele, os recursos são praticamente os mesmos. Basicamente, a gente vem na App Store aqui. Eu vou dar o exemplo do Big Sur. A gente vem aqui e coloca Big Sur. Ele vai aparecer o sistema operacional. Os outros sistemas operacionais, como o Catalina, o Mojave, o High Sierra, essas versões mais anteriores, elas não aparecem aqui. Mas eu vou deixar um link ali na descrição desse vídeo, em que é um link oficial da própria Apple, em que ela apresenta todas as outras versões do macOS e que quando vocês clicam sobre eles vão abrir aqui diretamente dentro da App Store. Aqui nesse caso, estou no Big Sur, clica em View. Aqui ele mostra qual é a versão que está o produto. Então ele está na versão 11.5. A gente vem em Get, não tem muito segredo. Ele vai abrir o software update aqui, que é do painel de preferências. Vai dar essa mensagem e simplesmente a gente clica em Download. Eu vou adiantar essa parte do vídeo, claro, não tem muito sentido ficar aguardando aqui. E assim que terminar, eu retorno com o conteúdo ali e mostro todo o restante do processo. Aí, se tudo deu certo, então ele vai aparecer essa tela aqui para vocês, O que a gente simplesmente faz, vem aqui, em cima em Install macOS Big Sur e dá um kit para sair, para fechar, aquele instalador, porque não faz sentido a gente utilizar ele nesse momento. Aí agora o próximo passo, então, que a gente tem que fazer é transferir, esse instalador para um disco externo, para um pendrive, um HD, um SSD externo, para transformar ele em bootável e a gente conseguir então fazer a instalação. Vou fechar aqui, vou abrir o Disk Utility, que é o software para gerenciar a parte de disco. Vou plugar aqui agora um HD externo que eu uso para fazer esse tipo de atividade. E assim que a gente pluga ele vai aparecer aqui, como um device externo. Aqui já até apareceu várias unidades aqui. Tá particionado em um monte de partições aqui. Mas eu vou apagar. No caso, se for um HD externo ou for um pendrive, enfim, não tem diferença. A gente tem que selecionar o item mais alto aqui do device, porque tudo que tá abaixo do device são partições. A gente tem só que garantir então que a gente coloque a partição. A gente só tem que garantir então que a gente selecione o device em si e não as partições. Se não estiver aparecendo assim para vocês vêm aqui nessa opção, coloca Show All Devices, porque ele pode eventualmente estar assim. Aí não dá para saber qual que é o disco de fato para fazer a criação. Aí basta vir aqui em View, Show All Devices e ele apresenta dessa maneira aqui. Então eu vou selecionar esse device externo aqui, clico em Erase. A gente vai colocar o nome qualquer aqui, vou colocar Free. O formato a gente tem que obrigatoriamente mudar para macOS Extended. E aqui nesse esquema, se ele já não tiver selecionado o GUID Partition Map, se ele tiver algum desses outros dois, basta vir aqui e selecionar o GUID Partition Map, pois também é obrigatório. Aí preenche então esses três itens, clica em Erase, ele vai fazer, enfim, o processo para desmontar o disco e formatar ele, e tudo mais. Aqui ele já até finalizou. A gente clica em Done. Lembrando que se estiver utilizando um pendrive, geralmente pendrive para fazer esse tipo de operação ele é mais lento, assim, de uma forma bem mais significante, a quantia de tempo que ele leva mais. Aí basta fechar aqui o Disk Utility. A gente vai abrir o terminal. Se vocês não tiverem o atalho aqui, basta abrir o Spotlight, apertando a tecla Alt mais a barra de espaço e procurar por terminal. Ele abre também o terminal sem problema algum. Com o terminal aberto, a gente precisa digitar sudo, logo na sequência espaço
barra, aí vocês podem colocar app e apertar a tecla tab uma vez. Ele vai completar com o que ele vai achar, né, nesse caminho aqui, no caso seria a barra applications. Depois barra applications, coloca mais uma barra e vamos digitar inst. Digitou inst, aperta tab novamente e ele vai autocompletar, então colocando install macOS Big Sur.app. Então tem esse macetinho do tab em que ele vai autocompletando o caminho pra gente. Depois do ponto .app, a gente coloca com, aperta tab, ele vai completar com contents, depois RES de resources, vai apertar tab, ele vai completar, né, com resources e por último cria, coloca um tab, ele vai completar com create install media, que é o comando que a gente vai utilizar para criar esse pendrive. Depois disso aqui, coloca um espaço, menos a palavra volume, tudo em minúsculo, depois dá um espaço novamente, coloca barra volumes. Notem que aqui o V é maiúsculo, tem que ser obrigatoriamente maiúsculo, pois tem diferença colocar um barra volumes ou um barra volumes com minúsculo, né? Depois isso aqui, barra e o nome que a gente deu para o nosso pendrive. Nesse caso aqui tá como free, tudo minúsculo. Eu vou digitar aqui FR, apertar tab e se tiver correto ele já vai completar com o restante daqui do conteúdo. Depois disso dá um espaço novamente, coloca menos e a palavra no interaction, para ele não ter interação aqui com a gente enquanto ele faz o processo de criação do disco instalador do macOS. Feito isso aqui, pressiona Enter, ele vai pedir a senha do seu usuário, ele pede a senha por conta dessa palavra sudo. Sudo, de uma maneira assim mais fácil explicando ele eleva os privilégios para a gente executar um determinado comando aqui no terminal, assim como quando a gente está no Windows e a gente abre o nosso CMD como administrador. Seria mais ou menos essa a analogia. Aí basta a gente digitar a senha. No momento que a gente digita, ela não aparece asterisco, não aparece nada aqui, mas basta vocês digitarem e teclar Enter e ele vai começar simplesmente a apagar o disco, fazer o processo de cópia e depois, enfim, tornar ele bootável e a gente vai utilizar ele para fazer a instalação aí do macOS. Esse procedimento aqui, nesse caso que eu estou usando um SSD externo, ele é bem rápido, mas se vocês estiverem utilizando um pendrive, ele é bem lento, tipo lento assim, às vezes chega a demorar aí 30, 40, 50 minutos para criar esse pendrive, né, esse método de instalação. Então, se vocês tiverem um SSD externo, recomendo a utilização. Se tudo der certo, quando vai aparecer essas mensagens aqui, né, fez o processo de erasing aqui 100%, fez o processo de cópia também em 100%, tornou o disco bootável e agora a instalação está disponível nesse caminho aqui. Depois disso, a gente pode digitar exit para sair, pode vir aqui em cima em terminal e dar quit e tá pronto o nosso pendrive, né, para fazer a instalação do macOS. Uma coisa bem importante, como a gente já tem a partição aqui da EFI, vou abrir ela novamente, ela já está com o conteúdo aqui do OpenCore, etc. A gente não precisa colocar a EFI aqui nesse instalador. A gente tem, né, que nesse caso, usar justamente a EFI que está no nosso computador, ou seja, no nosso disco interno, né, que a gente já tem, né, o nosso Hackintosh funcionando. Então, tome atenção nesse ponto, porque a gente não precisa fazer mais nada aqui com esse carinha. Inclusive, esse mesmo device, ele pode ser utilizado para vocês instalarem um Mac genuíno, pois é literalmente a mesma imagem, o mesmo recurso, e é tudo idêntico ao Mac genuíno. Aí agora o próximo passo, a gente reinicia o computador e lá no menu do OpenCore vou mostrar para vocês como que a gente faz o restante ali. Aqui eu estou reinicializando então a máquina e se tudo der certo, ele vai aparecer ali, né, o menu normal, que aparece do OpenCore, vai ter algumas opções a mais. Então notem, ele carregou aqui agora o menu do OpenCore e nesse meu caso, então, ele estava pré-selecionado o macOS, que é onde ele entra, né, de forma habitual, mas ele apareceu esse item novo aqui, que é o Install Big Sur. Simplesmente basta selecionar o Install Big Sur, pressionar Enter e ele vai começar a carregar o instalador que você criou e colocou lá no pendrive para começar a fazer a instalação. Aí ali durante a instalação já mostra para vocês também qual é a dica ali, o segredo de ouro para a gente manter, né, a instalação que já existe e homologar uma versão nova aí para ver se vai estar tudo certo com essa EFI que a gente já utiliza. Mas tudo deu certo, ele vai carregar aqui o instalador. A gente tem que vir no Disk Utility, seleciona ele, clica em Continue. A gente vem aqui em cima na parte de View, coloca Show All Devices. E aqui, então, está o nosso disco principal, que é onde está instalado, né, o nosso macOS. O que a gente faz aqui nessa parte para formar, enfim, essa nova instalação? Basta a gente vir aqui, clicar em Partition, ele vai aparecer essa tela aqui para vocês. Vamos pressionar um sinal de mais. Ele vai perguntar se você quer adicionar um novo volume ou, de fato, uma nova partição. Para esse caso aqui, a gente pode simplesmente adicionar um novo volume que já vai nos atender e não vai ter problema algum. Clica em Add Volume, ele vai perguntar qual que é o nome do volume que vocês querem criar. Eu vou colocar como homologação. Aqui no formato, a gente deixa selecionado o APFS, clica em Add
ele vai simplesmente criar mais um volume dentro do nosso disco ali com esse nome de homologação, conforme está aqui. Uma coisa legal de mostrar também aqui nessa parte, então notem que eu tenho, né, o disco interno, né, que é o NVMe. Dentro dele eu tenho o que eles chamam de container, e dentro do container a gente tem os diversos volumes. Então, o disco de homologação, ele ficou como um novo volume dentro de um container que já existia dentro do SSD, que é a parte física propriamente dita. Então, esse volume homologação, ele compartilha do mesmo espaço do container acima. E como esse container é o que abriga as demais partições, ele vai ter a mesma capacidade, né, de utilização, de espaço e tudo mais que os volumes originais. Porém, ele deixa de forma, né, segmentada aqui, de uma maneira lógica e não fisicamente separada, mas o que nos atende para fazer a instalação. Então, depois de criar esse volume, pode vir em Disk Utility, fechar ele. A gente vem aqui no processo de instalação, clica em Continue. Aqui a gente não tem segredo, clica em Continue novamente, aceita a parte do contrato, aceita novamente. E aqui é um passo extremamente importante. A gente tem que selecionar o disco, né, ou o volume que a gente criou ali com o Disk Utility. Se vocês porventura selecionarem esse aqui que já existe ou algum outro, ele vai subscrever e vocês podem, né, eventualmente perder dados, perder informação no computador de vocês. Então só se assegurem de clicar, né, de selecionar o disco de homologação, que é esse que foi criado, e depois simplesmente clique em Continue, e aqui o processo apenas segue. Ele vai fazer a instalação, vai demorar em alguns minutos e vai reinicializar normalmente, né, a nossa máquina. Enquanto ele reinicializa, quando ele abrir novamente ali o menu do OpenCore, ele já vai estar pré-selecionado um volume chamado macOS Installer. Basta só conferir isso, pressiona Enter ou aguarda o tempo dele automaticamente já inicializar, né? E ele continua com o processo de instalação normalmente. Ele já começou a reinicializar a máquina aqui, após copiar o primeiro estágio. Depois que ele reinicia, ele entra na tela preta, né, para continuar o processo de instalação, que é onde ele praticamente mais demora. Basta a gente aguardar e seguir o fluxo. Aqui a máquina agora está reinicializando. Aí logo que abrir o menu do OpenCore, já mostro para vocês ali o restante. E pronto, ele carregou aqui então o menu do OpenCore. Notem que o que está selecionado é macOS Installer. Ele vai então já deixar, né, pré-selecionada essa opção, pelo menos na maioria dos casos, e simplesmente é só aguardar ele entrar naquela opção ali e continuar o processo de instalação. Para o Big Sur, nesse caso, quando ele entra aqui nessa parte da tela preta, depois ele começa a aparecer ali a progressão de tempo e etc., ele reinicializa aí de 3 ou 4 vezes. Se você estiver utilizando o Catalina, estiver atualizando uma versão aí do Catalina, por exemplo, a 10.15.4 para 10.15.7 ou algo nesse sentido, ele geralmente, a instalação, né, do Catalina, ele atualiza uma ou duas vezes. Então ele atualiza menos vezes que o Big Sur. Mas todos esses processos de reinicialização é normal e não tem outra coisa a não ser feita, simplesmente a gente esperar. Agora ele apareceu ali embaixo a quantia de tempo, né, que ele coloca como estimado para finalizar. Geralmente esse tempo aí não bate muito com a verdade, mas é só a gente ir esperando. Ele vai reinicializando e vai fazer todo o processo sozinho, sem nenhuma intervenção nossa. Notem que ele reinicializou o computador durante a instalação. Aí é o mesmo processo, ele abre ali o menu do OpenCore, já vai estar pré-selecionado aquele disco macOS Installer e basta ir aguardando o processo de instalação. Ele apareceu, deixa ele selecionado, ele continua a fazer a instalação do macOS normalmente. E ele está reinicializando novamente. Acho que já é a terceira, né? Ou quarta vez. Mas agora acho que já é a última vez que ele reinicializa e termina de fazer a instalação do macOS. Não foi a última vez, então ele vai reinicializar aí agora pela quarta vez. Mas é normal do Big Sur mesmo, não tem problema nenhum. E se tudo deu certo, então ele vai chegar nessa tela aqui. Eu vou preencher o setup aqui rapidinho, não tem segredo nessa parte aqui, e daí eu já continuo com o restante do conteúdo. E se tudo deu certo, ele vai chegar então nessa etapa aqui do desktop e vai nos entregar então o macOS instalado. Agora você deve estar pensando, pô, mas cadê minha instalação antiga? Calma, tá tudo sob controle. Aí beleza, então ele finalizou toda a instalação, a gente tá aqui com a área de trabalho. O que vocês devem, né, fazer? Aí praticamente é testar se está funcionando a internet, se está funcionando o Wi-Fi, caso vocês já utilizem na versão anterior. Fazer todos os testes básicos ali de funcionamento de hardware, se está navegando na internet, se a parte de detectar a parte de vídeo também tá tudo certo.
e aí não tem muito o que fazer, não tem muito segredo. Aí depois que vocês finalizaram, né, tá até tudo testado, viu que tá tudo ok, a gente pode simplesmente vir aqui e reinicializar a máquina normalmente. Quando abrir o menu do OpenCore, ele vai mostrar duas opções para vocês, tanto o Big Sur anteriormente e esse que foi feita a instalação. Aí quando vocês reinicializarem, então ele vai aparecer assim, né, as opções. Tem o macOS, né, que era o disco anterior, e tem o homologação, que é o disco que a gente fez, né, a instalação nova. Aí basta a gente vir aqui no macOS, onde era o sistema nosso original, né, que estava utilizando. A gente carrega ele e a gente vai saber então que tá, né, tudo funcionando aí com a nova versão do macOS que vocês estão desejando testar. Aí feito isso aqui, assim que carregar ali, até disparou as ventoinhas aqui na placa de vídeo. A gente loga nele normalmente. Aí depois que carregou tudo, a gente vem aqui no Spotlight, busca por Disk Utility novamente. A gente vai carregar ele aqui e a gente vai pegar aquele volume que a gente criou anteriormente, que é, né, esse chamado homologação, e simplesmente a gente vai excluir esse volume. Vem aqui, clica no sinal de menos, depois vem aqui e clica na opção Delete Volume Group. Ele vai fazer a deleção ali desse disco de homologação, e toda aquela instalação que a gente fez anteriormente, ela já foi para o espaço. Só que com isso a gente sabe, né, que está funcional, então a fazer, né, a instalação do macOS novo, e daí simplesmente basta a gente vir aí na parte aqui do preferências de sistema, vir na parte de atualização e a gente manda o nosso macOS atualizar normalmente e com segurança. Se você chegou até aqui, eu espero que, né, tenha entendido como que faz o processo. E a parte mais boa ainda, ou mais melhor para cagar no português, em que esse processo a gente não precisa particionar o disco nem nada, basta a gente ter, né, o espaço disponível aí, que é mais ou menos uns 30 GB para fazer, né, a instalação ali e fazer aquele acréscimo do volume sem particionar, e aquilo ali já vai servir para a gente fazer, né, a instalação e fazer toda a validação aí da nova versão, seja ela qual for, e com segurança. Depois basta, né, voltar para o sistema original, fazer a deleção do volume que foi criado anteriormente e, de fato, fazer, né, a atualização no sistema que vocês utilizam. Esse método já é bastante conhecido, acho que para quem desenvolve, né, quem é da área de tecnologia, que desenvolve aplicações ou que trabalha, enfim, com alguma outra coisa na área de tecnologia, a gente tem o processo justamente de homologação, que é o nome que eu dei para o disco. Então, esse processo de homologação é justamente a gente, às vezes, clonar o ambiente ou simular. Nesse caso aqui, né, a gente fez uma simulação, pegou uma instalação nova, fez, testou se ela ia funcionar, se a EFI ia, né, tipo, deixar com que ela tivesse 100% aí funcional, e depois que a gente parte aí para a atualização definitiva do que a gente está utilizando. Combinado? Nos vemos até o próximo vídeo e valeu, falou, fui!